O Brasil segue mostrando a cara aqui na minha televisão, já que eu continuo assistindo e curtindo bastante a novela Vale Tudo. Depois de finalmente mãe e filha se reencontrarem e não ficarem em bons termos, é hora de grandes mudanças de status quo, em especial para Raquel, de avançar a história de outros personagens. Aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos voltar a falar da novela Vale Tudo, o para muita minha surpresa que achei que eu não fosse aguentar assistir uma novela inteira. Ivan tentou o máximo que pôde fazer sua família acreditar que ele estava com um grande emprego em uma multinacional, quando na verdade ele era um operador de telex. Um cargo tão promissor, mas tão promissor que telex nem existe mais e eu nunca nem vi um na vida. Raquel é rejeitada em diversos empregos e com a ajudinha do pai do Ivan e um pouco de autorreflexão, percebe que o que ela precisa para sobreviver está dentro dela, e passa a fazer bastante sucesso vendendo sanduíches na praia, o que a leva a um fatídico e estressante encontro com Maria de Fátima. A filhota finge não conhecer a mãe para não dar bandeira para a amiga Solange, que é de origem mais humilde. Posteriormente, Raquel acaba indo trabalhar como cozinheira no restaurante de Poliana. Consegue um contrato para fornecer comida para trabalhadores de obra. E o sucesso é tanto que uma dona de pousada lá em Búzios convida ela para ir trabalhar com ela e a sócia e abrir um restaurante em seu hotel. O relacionamento de Heleninha com o ex-marido Marco Aurélio azeda de vez. Tudo porque eles têm uma discussão feia sobre o relacionamento dele com o filho. Durante a discussão, Marco Aurélio acaba culpando Heleninha pela morte do seu irmão, num estranho acidente de carro. Por falar em ex-esposa, a ex do Ivan percebeu que não tá morta não, e acaba chamando a atenção de alguns coroas. Inclusive um desses é o dono da revista Tomorrow, uma publicação semi-importante que trata de moda e do mundo dos chiques e famosos. Esse dono de revista era amigão de infância do Rubinho, ex-marido da Raquel e pai da Maria de Fátima. Depois de muita conversa, mentira, atropelamento e isqueiro de ouro perdido, ele acaba decidindo ajudá-lo a finalmente ir para os Estados Unidos. Maria de Fátima tem grande revés com o quase namorado trambiqueiro César. É expulsa que nem cachorro do apartamento que estava alojada com ele porque o dono apareceu, vejam só vocês. Vai para um hotel, mas logo consegue abrigo com uma otária, no AP da Solange, uma jornalista da tal revista Tomorrow e namorada de um dos herdeiros da família Reutemann, Afonso, que é um cara chato do caramba. Ele acha que pode ser dono do próprio nariz e viver além da sombra da família, mas é tão preciosista e controlador quanto todos os outros. É irmão da personagem Heleninha, que tratamos anteriormente aqui. Bom, ainda não estamos nem em um quarto da novela e pra mim já tá na cara que a Fátima vai armar o golpe pra cima do ricaço. Se não em cima dele, de outro que orbite nele. Solange e Fátima moram em um AP junto com Sardinha, um fotógrafo da revista, que segundo a Maria de Fátima só pensa em comida e sacanagem. Enquanto isso, o Ivan tá subindo a montanha da loucura. Depois do fracasso retumbante que foi a primeira tentativa de se destacar na empresa, ele decide pegar mais pesado ainda, basicamente assediando os chefões e as pessoas acima dele na empresa por uma chance de conseguir um carguinho melhor. Estou indo pro 23º capítulo e sinceramente o que mais estava me preocupando nesse enredo é se o ex-marido da Raquel ia ou não finalmente conseguir chegar nos Estados Unidos. Até agora, um dos grandes pontos desse bendito personagem é o quanto ele é fissurado com a cultura de Nova York e o fato de todos os grandes artistas do Brasil terem feito algum tipo de sucesso lá na época, etc. Fizeram até um clipe dele sonhando com os States enquanto estava em Búzios. Eu não sei como foi que as pessoas perceberam na época, mas hoje em dia é bem datado. Bonitinho, mas datado. Aliás, comentei com vocês já que começou uma espécie de arco do torneio nessa novela. Brincadeiras à parte, é óbvio que não é nenhum Dragon Ball. O que acontece é que os ricos e famosos da novela patrocinam um evento de corrida de moto aquática que ocorre em Búzios. Um monte de figurante participou, mas o elenco principal todo de alguma forma estava lá para assistir. Cada um, obviamente, indo a seus motivos. Alguns a trabalho, outros para conseguir trabalho e uns para simplesmente se dar bem com facilidade. Na verdade, dá para contar nos dedos dos que foram realmente se divertir ali. Então vamos agora a uma história triste e importante para puxar o próximo arco de histórias. Lembra que eu comentei que o sonho do ex-marido Rubinho era ir para os Estados Unidos? Depois de muita luta para conseguir tudo que era necessário para ir, e de uma despedida emocionante de Raquel, e desgostosa de Maria de Fátima lá em Búzios, novamente a sem vergonha fingiu não conhecer os pais. O personagem, em provavelmente uma das cenas mais sacanas que já assisti, tem um infarto e acaba morrendo no hospital. Eu acho uma sacanagem, pois finalmente era chegada a hora de ver pelo menos um pobre feliz nessa novela.
Enfim, ficou só na vontade. Porém, durante a confusão proveniente de sua morte, já que ele ia pegar carona no jatinho do Marco Aurélio, vice-diretor da TCA, a super empresa, as malas de todo mundo que estavam lá acabam sendo trocadas. O pulo do gato é que a mala de Marco Aurélio não estava cheia só de roupas, mas também de dólares que ele iria repassar ilegalmente em outro país. E tudo leva a crer que a mala está embaixo da cama do morto, que morreu sem um tostão no bolso. Lembra daquele amigo boa praça do Rubinho, dono da revista? Então, ele achou que era uma boa ideia distribuir mala bonita e chique para todo mundo. Inclusive, no decorrer dos capítulos ficava claro que algo de errado ia dar nessas malas, porque ele chamava atenção para elas toda a porra de hora. Começou a me incomodar um pouco, porque eu tava gritando assim enquanto assistia. Eu não sou idiota, já entendi que vai dar problema essas malas, todas as malas iguais, etc, etc. Temos também o incrível drama do pobre menino rico, Tiago, filho do Marco Aurélio e da Heleninha. O pai, com medo do filho ser gay, apesar de ninguém nunca usar essa palavra na novela inteira, tem pavor de qualquer coisa que possa transparecer algum tipo de sensibilidade. Em Búzios, o menino otário conhece uma garota, se apaixona por ela, e na noite que vai sair do 0 a 0 descobre que ela foi paga pelo pai dele para tirar a virgindade. O garoto se revolta e decide fugir de casa. Continua nos próximos episódios. Inclusive, eu já comentei aqui na parte 1 que às vezes eles põem cenas dos próximos capítulos depois dos episódios. Às vezes não, todo final de capítulo tem um momento cenas do próximo capítulo. Só que às vezes já aconteceu, acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes, das cenas não estarem, nem só não estarem no capítulo seguinte, como não estarem na novela. Então assim, eu me pergunto se isso é um corte posterior da versão que eu tô assistindo agora. Tô assistindo a versão da Globoplay, pra quem quiser acompanhar. Ou se mesmo naquela época eles já tinham feito esses cortes, né? Vai entender. Até agora, o que você está achando da trama da novela? Eu tô gostando bastante, apesar de ser meio cansativo de acompanhar, porque, enfim, a novela ela é criada pra você assistir todos os dias. Se você deixa pra assistir tudo de uma vez, começa a ficar muito cansativo. Então, fazer binge watch, né, não rola. Pelo menos pra mim, de novela, não ficou legal. Mas é aquilo, ela tem muitas qualidades, a narrativa é boa, a história é boa, eu gostei bastante de alguns personagens. Só que quando a gente fala de novela, de novo, meu problema nem é tanto a história ou a atuação, né? Quem sou eu pra falar da atuação? Mas eu acho que o meu problema principal é o formato. O formato de novela, ele me incomoda. Eu acho ele cansativo. Eu acho que sobra muita gordura nesse formato. Você tem uma narrativa lá principal, que é da personagem da Regina Duarte e da personagem da Glória Pires, mãe e filha. Você tem uma ou outra narrativa que também é importante e muitas outras coisas pequenas que deveriam estar servindo à trama, mas que na verdade são histórias paralelas com as quais pode ocorrer de você não se importar nem um pouco. Justamente isso é resultado do formato de novela, de folhetim brasileiro. Então você vai ter, sei lá, mais de quase 100 personagens, talvez, tenha essa novela. Tem uns que eu até esqueço que estão lá. Tem uns núcleos que eu detesto. Por exemplo, tem um núcleo jovem que tem se formado. Eles meio que não. Eles fazem aula de natação juntos num clube, que é um clube importante lá para a trama da novela. E eu acho as histórias deles chatas. São histórias que, assim, elas são mais voltadas para aquela parte de, muitas aspas, conscientização social, não no sentido de político, mas no sentido de conscientização social sobre as relações sociais, as relações entre homem e mulher, as relações entre menores e adultos, entre pessoas pobres e pessoas ricas. Então esse vai ser basicamente o foco desses personagens. E é chato. Os personagens em si não são legais. Tem uma trama que se desenvolve entre um dos personagens, um desses jovens, que é vizinho da Regina Duarte, e ele fica muito amigo do filho lá do Marco Aurélio e da Heleninha, porque o Rio de Janeiro é minúsculo, tá? Enfim, novela. Eu só tô comentando, mas é novela, então eu entendo. Eu tô só brincando. E assim, você tem ali uma tentativa de dar um ar de... Porque assim, tudo tem que ser visto com o contexto da época. Provavelmente naquela época, você fazer uma trama assim, só fosse fazer uma trama assim, você já tava levando as pessoas a refletir sobre o relacionamento entre pessoas, entre amigos, a amizade entre pessoas de classes sociais muito diferentes, o relacionamento até entre dois homens, porque você vai ter um pouco disso não nos personagens em si, mas na ideia que
o pai de um dos meninos, né, o tal do Marco Aurélio, vai ter em relação a sobre o que é um homem, como um homem deve se comportar. Então tudo isso é o foco desses personagens. E eu acho chato, mas no geral a novela é bem interessante e vamos ver o que vai nos aguardar nos próximos capítulos. O nosso vídeo vai ficando por aqui e, por favor, se você gostou, se você se interessa pela novela Vale Tudo, por favor, compartilhe esse vídeo, comente o que você acha, se você gosta, se você não gosta, e se inscreva no canal para me dar aquela força. Obrigado e até o próximo vídeo.